Silêncio no estúdio, gravando! Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo no canal e esse vídeo de hoje que eu vou trazer para vocês é um resumão do mês de maio. Porque foi tenso. Parece que a gente teve um ano em um mês. A princesa tá aqui do meu lado. Ela tá dirigindo o vídeo, né, princesa? Então, gente, eu vim trazer aqui algumas explicações pelo qual eu estou um pouco sumida aqui, não estou gravando muito vídeo no meu canal e espero que vocês entendam. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu já peço um like, se inscreve no canal se não é inscrito, ative as notificações, tá? Pra você receber toda vez que tem vídeo novo no canal. Então, vamos lá contar o que está acontecendo e o que rolou no mês de maio, porque foi tanta coisa que eu tive que pegar uma colinha das coisas que eu ia lembrando, eu fui anotando aqui pra vocês. Acredito que possa passar alguma coisa despercebida, mas eu acho que a maioria das coisas eu coloquei aqui. Bom, 1º de maio foi feriado, né, Dia do Trabalhador. Acho que um dia antes eu fui pra casa da minha mãe, porque a Helena tava querendo passar o feriado lá na casa da minha mãe, e foi uma semana que ela quase não teve aula na escola, porque teve reunião de pais, teve outras coisas lá na escola, então ela quase não teve aula nessa semana do feriado do dia 1º de maio. E aí, como ela queria passar o feriado lá na casa da minha mãe, um dia antes eu fui com ela pra lá, trabalhei de lá. E ela acabou ficando feriado na casa da minha mãe, se eu não me engano, à noite eu fui buscar ela. E aí, gente, que começou a saga, tá? Por quê? Porque no dia 3, que foi, passou o dia 1º, ela veio pra casa, passou o dia 2. Dia 2 eu mandei ela pra escola. No dia 3, ela acordou tendo vômitos. Então ela vomitou várias vezes. Aí ela não levei ela pra escola. Na verdade, nesse dia, era uma sexta-feira. Nesse dia não ia ter aula, ia ter reunião de pais no período da tarde. E aí de manhã ela acordou com vômitos. Eu nem consegui ir, né, pra reunião, porque no horário que estava acontecendo a reunião, eu estava com ela no hospital e ela estava recebendo soro na veia, que a médica falou que ela estava bem desidratada por conta de tanto vômito que ela teve e ela não comeu nada, não conseguia ingerir nada, né? Nem água. Às vezes até água a gente dava pra ela e ela colocava pra fora. Então, ela ficou doente no dia 3 de maio. No dia 5, que foi um domingo, no sábado ela amanheceu bem, no dia 4, tá? Ela então foi pra igreja, eu levei ela. No dia 5 foi no domingo e o Marcelo estava de folga. Então, eu e o Marcelo ficamos o dia meio estranhos, assim. Ele teve febre e eu não lembro agora, mas eu acho que foi diarreia. E não tô lembrando o que eu tive, gente, mas eu acho que foi isso. E assim, sem vontade de comer nada. Nada, nada, nada. E aí no dia 6, que foi numa segunda-feira, a gente já tava vendo algumas coisas. Vocês sabem que eu acho que eu já deve ter comentado aqui em alguns outros vídeos que a minha mãe estava vendendo a casa dela. Quando foi na segunda-feira, a casa realmente foi vendida, tá? Então, ela vendeu a casa dela. E aí, gente, começou a saga, a procura de um lugar novo pra minha mãe morar. Porque como ela ia ficar sozinha na casa, aí desde o ano passado, na verdade quando eu ainda estava lá, ela tinha colocado essa casa dela à venda e não surgia compradores. Até uma época teve algumas visitas de algumas pessoas que foram até a casa dela pra visitar, mas assim, nada certo. Só que teve um pessoal que foi no final do ano passado que se interessou pela casa da minha mãe. Foram ver uma vez, depois foram ver novamente, e aí conversando, eles compraram a casa. Então a casa da minha mãe foi vendida, e aí começou a saga de procurar um cantinho pra ela ir morar próximo da gente aqui, porque como a minha mãe morava no Imbu, eu mudei aqui pra São Paulo, na região do Campo Limpo, minhas irmãs também moram aqui, então a gente queria algo que fosse próximo da gente. Eu não moro tão perto das minhas irmãs, tá? Porque o Campo Limpo ele é muito grande. Mas a gente queria que ficasse mesmo, mais ou menos ali entre eu e elas, né? E aí a gente começou a ir atrás de anúncios, de apartamentos, que a gente queria que ela fosse pra um apartamento, tá? Porque como ela ia ficar sozinha, a gente acredita que o apartamento seja mais seguro pra ela. Mas aí, gente, o que aconteceu? No dia 8, o Marcelo ficou mal, né? No dia 5. Na segunda-feira, que foi o dia que a casa foi vendida, eu tinha uma consulta, não, eu tinha um exame pra fazer que era o ultrassom,
que eu coloquei DIU tem 1 ano já, gente. Vocês acreditam? Já tem 1 ano. E aí eu precisava fazer esse ultrassom pra ver se o DIU ainda tava bonitinho no lugar dele e tudo mais. E aí nessa segunda-feira a Helena tinha aula, porém ela acabou não indo pra aula porque ela começou a ter diarreia pela manhã. E aí eu falei, como é que eu faço agora? Porque eu preciso fazer o exame e eu não posso levá-la pra escola. E aí eu acabei deixando ela na casa da minha irmã e fui fazer meu exame. Ela deu uma melhorada, tá? E aí na terça-feira ela foi pra escola. E quando foi no dia 8, eu comecei a sentir a garganta. Começou uma tosse que dava uma tosse que eu tossia e faltava ar. E aí a garganta começou a doer. E nisso, gente, o Marcelo ainda continuava com febre, tá? E o único sintoma que ele teve foi febre e sem apetite. Eu e ele, a gente tava sem apetite nenhum. No dia 9, que foi o dia que ele ficou mais ruim, eu falei, vamos no posto tentar marcar, não marcar, mas ver se conseguia passar com o médico no mesmo dia, lá no posto de saúde. E aí a gente conseguiu. A gente foi lá, a menina falou, ó, tem consulta pra umas quase 5 horas da tarde, acho que foi isso. Falei, beleza, a gente volta aqui. Então ele não foi trabalhar nesse dia, o Marcelo, porque ele ia passar com o médico no posto pra tentar um diagnóstico, ver o que ele tinha, né, tudo mais. E eu também tava um pouco estranha. Eu não tinha os mesmos sintomas do Marcelo, mas eu tava estranha, com uns sintomas lá esquisitos. Gente, na hora que a gente chegou no posto pra gente aguardar ser chamado pra consulta, só foi a gente pisar no posto. A gente recebeu uma ligação da escola falando que a Helena estava com febre. E aí, era lá pertinho, o Marcelo foi lá buscar ela e eu fiquei no posto, aguardando pra ser chamada, pra passar na consulta, porque eu marquei uma pra mim e uma pro Marcelo. E aí, graças a Deus, deu tempo dele chegar. E na hora que o doutor chamou, o primeiro a ser chamado ia ser o Marcelo, então na hora que ele chamou o Marcelo, eu falei pro doutor, doutor, eu acredito que você vai ter que fazer um combo aqui de família, porque tá todo mundo ruim. E aí ele começou a examinar primeiro o Marcelo, fez um teste lá pra saber se ele tava com dengue. E nesse teste deu positivo. Falou qual o procedimento que a gente iria fazer, que a gente iria fazer no dia seguinte um teste rápido pra dengue. E ele falou assim, ó, como deu positivo, eu vou tratar vocês como dengue. Todos vocês da família como dengue. Como ele viu que a Helena estava com febre e ela estava com 39 ponto alguma coisa de febre, estava bem alta, aí ele já foi pra ela e passou a dipirona pra ela tomar lá na hora. E aí o Marcelo saiu com ela, foi pra medicação. Aí ele veio me examinar, fez o teste também pra ver se eu tava com dengue. No meu teste deu negativo. Mas ele falou assim, ó, mesmo dando negativo nesse teste, eu vou solicitar pra vocês o exame do teste rápido pra dengue. Beleza. Aí a gente tinha que voltar no dia seguinte pra fazer. Pro Marcelo, ele deu atestado de 4 dias pra ficar em casa. E pra mim, ele perguntou se eu precisava de atestado pra ficar em casa. Eu falei pra ele que não, porque eu trabalhava de casa, então que pra mim era independente, tá? Ele falou, mas precisa descansar. Mas aí, em todo caso, eu falei pra ele que não precisava, então nem peguei atestado, gente, porque não ia resolver nada. Então, assim, o Marcelo acabou ficando uns 5 dias, mais ou menos, em casa, porque ele tinha uma folga. Então, quando ele ia voltar, já seria a folga dele, e aí depois ele só voltou uma terça-feira, assim, né? E aí, gente, o Marcelo melhorou, graças a Deus, o Marcelo deu uma melhorada, eu também, e a Helena. Mas sempre vinha de vez em quando a gente ficar meio estranha, assim. Principalmente eu com essa tosse que de vez em quando que vinha, uma tosse que eu tossia e me faltava ar. E a gente foi no dia seguinte que ele solicitou o médico, né, pra fazer o teste rápido. E aí deu mesmo que o do Marcelo era dengue. No meu deu negativo. No da Helena ele não solicitou. Então, assim, eu acredito que o meu não tenha sido dengue. Depois eu pensando, eu acredito que não tenha sido dengue. Mas o do Marcelo, sim, foi dengue. E da Helena eu não sei ao certo o que poderia ter sido, tá? Mas a gente melhorou, graças a Deus. E assim, aqui na minha família, não só foi a gente que tava com esses sintomas que deu positivo pra dengue. Teve meu cunhado também, que na casa dele também tava do mesmo jeito. A minha irmã ruim, a minha sobrinha com febre e ele deu positivo pra dengue. Foi assim um combo mesmo, foi aqui em casa. Eu acredito que a gente tenha pego, se foi dengue, a gente pegou lá na casa da minha mãe, no dia que eu trabalhei lá, porque o Marcelo também ficou lá, e tinha muito pernilongo, e minha mãe tinha pego dengue há um tempo atrás, um mês mais ou menos atrás.
Então eu acredito que a gente tenha pego lá. Na casa da minha irmã também deu positivo pra dengue, o médico tratou todo mundo como dengue. Depois, minha irmã não melhorou dos sintomas, ela voltou e aí o médico fez outro diagnóstico de outra doença. E assim, graças a Deus, tá bem melhor hoje, mas a gente foi se recuperando aos poucos. Na casa da minha outra irmã, que tem o nenenzinho, né, o bebezinho, também eles ficaram ruins. Eu acredito que não tenha sido dengue, o deles, não sei o certo agora. Mas meu cunhado também ficou ruim, minha irmã ficou ruim e principalmente o meu sobrinho ficou muito ruim. Febre que não passava, ela deu várias medicações pra ele, passou por vários médicos que deram vários antibióticos e nenhum resolveu. Mas hoje, graças a Deus, todo mundo melhorou. E aí eu vou agora pro dia... E além disso, gente, todo esse perrengue das doenças, a gente foi ver alguns apartamentos com a minha mãe. Eu fui ver... O meu cunhado foi, a minha irmã foi com a minha mãe acompanhar algumas visitas em apartamento que estavam à venda. E quando foi no dia 16, ela fechou negócio com o proprietário, né, com a proprietária, e ela comprou o apartamento dela. E o melhor, fica entre as duas casas, né, a minha e das minhas irmãs, porque agora minhas irmãs as duas moram no mesmo condomínio, né? Eu não comentei aqui. Então, aí, agora fica entre nós duas, assim, fica no meio, né? Eu falei que eu não comentei aqui que as minhas irmãs agora moram no mesmo condomínio, mas no dia 18, que tem um vídeo aqui que eu postei da admissão dos aventureiros, foi o dia que a minha irmã, mais nova, mudou pro condomínio onde a minha outra irmã mora. E eu não consegui ajudar ela na mudança porque teve esse evento lá da igreja, né? Do admissão dos aventureiros. E era de manhã, era no sábado, e a mudança da minha irmã também teria que ser no sábado, porque tem as regras do condomínio, né? Pra mudança, então teria que ser no sábado. E aí eu não consegui ajudar a minha irmã na mudança, mas depois eu dei uma passadinha lá no apartamento dela. Agora mora no mesmo prédio que a minha outra irmã. Ela saiu da casa que ela tava morando e foi morar no apartamento. E aí, gente, é tudo assim, acontecendo ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que a minha irmã tá mudando de casa, a minha mãe fechou o negócio do apartamento e começou a ir atrás de ver as coisas pra desapegar da casa dela, algumas coisas pra doar, começar a guardar as coisas pra mudança. Então foi tudo muito assim, junta. Era doença, era um negócio de mudança e, gente, uma doideira que só. E aí, uma coisa muito boa que aconteceu agora nessa última semana, que é a última semana de maio, eu entrei em contato com a empresa onde eu fechei o meu planejado da cozinha, né? Porque assim, eu tava na minha cabeça que a cozinha ia ser entregue em 45 dias. Eu só não me atentei da palavrinha úteis. Então assim, o móvel ia ser entregue, instalado em até 45 dias úteis. Só que na minha cabeça tava 45 dias e eu contei corrido. Aí eu falei, gente, tá acabando o prazo dos 45 dias. Acho que tava com 42 dias, né? E aí eu entrei em contato com a empresa. Só que eu contei dias corridos. E aí eu falei assim, tem alguma previsão de quando vai ser entregue a minha cozinha, não sei o quê, blá, blá. E a menina me falou assim, então, a gente ainda está no prazo. Aí eu falei assim, tá, mas falaram que era 45 dias. Ela, isso mesmo, 45 dias úteis. Então o seu prazo é pro dia 11/6. Aí eu, meu Deus... Como eu fui burra no Lila. Depois que eu fui olhar, gente, no contrato, tava lá, dias úteis. Aí eu falei, realmente, né? Eles estão no prazo. Aí eu falei, não, tudo bem, então vou aguardar essa data limite. E quando foi no dia seguinte que eu entrei em contato com a empresa, eles me retornam falando pra marcar a entrega da minha cozinha. Vocês acreditam nisso? Eu nem acreditei. Aí agendei, né, pro dia seguinte, pro entregador vir entregar a minha cozinha. E aí ele entregou no dia 24 de maio. Aí o entregador falou pra mim, agora eles vão entrar em contato com você pra fazer a montagem. Aí eu falei, beleza. Aí isso ele entregou numa sexta-feira. Eu falei, eles vão entrar em contato comigo na sexta ou no sábado, talvez, né? Só que não entraram em contato comigo. E aí quando foi na segunda-feira, a menina entrou em contato comigo falando assim, o montador tá aí próximo. Ele pode ir no período da tarde pra começar a montar? Ele vai hoje e amanhã, ela falou, que seriam 2 dias pra fazer a montagem. Aí, como a gente tava aqui com muita coisa ao mesmo tempo, falei, pode vir, né? Uma coisa a mais, pelo menos é uma coisa boa, né? Os móveis que estão chegando e que a gente vai se organizando, porque as coisas da cozinha em caixa, gente, é horrível. É horrível. Toda hora você tem que ficar mexendo, toda hora você tem que procurar prato, procurar vasilha, procurar panela, procurar... vocês sabem, né? E dentro de caixa é horrível. E aí no dia 27, eles montaram os móveis, dia 27 e no dia 28, eu acho que foi numa segunda e uma terça. E aí é o feriado, né? Tem o feriado do dia 30. Então eles montaram dia 27, 28, 29 eu trabalhei e aí 30 foi feriado. Aí eu falei,
Vou pegar dia 30 pra limpar os móveis e organizar os armários. Gente, eles deixaram os armários limpinho. Só tinha um pouquinho ali de pó, porque eles tiveram que recortar algumas peças. Então, assim, é um pó tão fininho que vai acumulando ali. Então, assim, mas de resto, gente, etiqueta, essas coisas, eles tiraram tudo. O móvel ficou prontinho. Aí eu só passei um pano mesmo pra tirar algum excesso de pó que tinha lá da marcenaria e organizando aqui as coisas. Então, eu gravei pra vocês, tá? O vídeo do armário, tá? Com ele montado, sem nada. E também gravei pra vocês o vídeo organizando mais ou menos assim a cozinha, né, os armários, porque no dia a dia eu vou vendo o que vai ficar melhor pra mim. Eu vou tirar alguma coisa de lugar, eu já tiro, vejo qual a disposição que vai ficar efetiva das minhas coisas ali, das panelas, das travessas, mas eu gravei esses 2 vídeos. Então, assim, nos próximos vídeos, né, você vai ver que eu tô com a mesma roupa, gente, porque eu fiz esses vídeos hoje. Eu gravei esses vídeos hoje. Então, eu estou com a mesma roupa, aproveitei que hoje é dia 31/5, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, que eu ia fazer isso ontem, mas ontem a gente teve outras coisas pra ir atrás, e aí eu aproveitei hoje pra poder gravar esses vídeos mostrando o armário e organizando ele mais ou menos, né? Então, eu vou postar pra vocês nos próximos dias, tá? Esses vídeos. Então, gente, assim, estava muito corrida, eu não tava conseguindo, eu queria continuar colocando 3 vídeos aqui no canal, mas tá muito complicado pra mim. Fora que eu não comentei, mas lá pro dia 16, metade do mês, mais ou menos, foi quando a minha colega de trabalho saiu de férias. Então, o trabalho dela com o meu acumulou. E aí, ela só volta no dia 3 de junho, né? Que é mais ou menos quando eu vou postar esse vídeo aqui. Então, por isso que eu estava bem atarefada. Porque além de estar acontecendo tudo isso daqui, eu ainda estava com uma colega de trabalho de férias e tendo que assumir todo o serviço dela. Então, essa semana que é o que teve feriado prolongado, eu estou assim... bem cheia de coisas pra fazer do meu serviço, né? A gente não dá conta de tudo. Infelizmente, a gente não dá conta de tudo. Sempre vai ficar algumas pendências, né? Mas só pra vocês terem uma ideia, aí eu fiz esse vídeo aqui pra vocês contando o que aconteceu esse mês, porque, gente, foi bem corrido esse mês. Eu tive que sair algumas vezes com a minha mãe. Acho que eu saí umas 2 vezes pra minha mãe pra ela ver apartamento. Ontem que eu falei que foi dia 30, né? Que eu falei que eu ia gravar vídeo pra vocês. Eu fui novamente lá no apartamento onde ela comprou. E a gente pegou a chave. Então, teremos mudanças em breve da minha mãe. Eu não sei se eu vou gravar pra vocês, eu acredito que não, porque assim, a moradora, ela vai sair no apartamento no sábado e a gente já vai mudar no domingo. Então, a gente nem conseguiu ir lá, nem vai conseguir, na verdade, ir lá limpar o apartamento. Eu não vou conseguir filmar pra vocês o apartamento vazio, infelizmente, mas é por questão de tempo mesmo, porque a minha mãe tem um período pra entregar a chave da casa pros novos moradores, né, os novos compradores, e a menina entregou já a chave, então minha mãe já vai mudar, porque ela precisa entregar a casa, entendeu? Então, por isso que a gente não teve tempo de ir lá limpar o apartamento. E isso daí a gente vai fazer com calma, depois que ela mudar. Vai as minhas irmãs ajudar minha mãe nessa questão de limpeza lá do apartamento. Então, eu vou filmar alguma coisa lá do apartamento da minha mãe, mas mais pra frente eu vou mostrar pra vocês. E vou falar um pouquinho do apartamento dela. E aí vocês podem tirar dúvidas que vocês tiverem quando eu mostrar o apartamento da minha mãe pra vocês, tá bom? Mas, gente, era isso que eu queria falar pra vocês. Eu tô com saudade de postar meus vídeos aqui, mas é como eu falei, não tava tendo condições de postar 3 vídeos na semana. E até a última semana eu não postei nada, porque sem condições mesmo. Espero que vocês entendam. Então vocês aguardem que terá os vídeos da cozinha em breve e da organização da cozinha também pra vocês aí logo na sequência, mas assim, um por semana, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários, por favor, que eu tenho o maior prazer em responder vocês, tá? É esse o vídeo, gente, só queria dar uma satisfação da correria que tá aqui e por que eu não tô postando vídeos com tanta frequência, mas é por conta disso. Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo, fora que a gente ficou doente, né? E aí, infelizmente, não dá pra fazer nenhum vídeo enquanto a gente tá ruim mesmo de saúde, né? Gente, o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero vocês nos próximos vídeos, que vem muita coisa legal aí ainda, né? Que eu tô montando meu apartamento aos poucos, né? Fiquem todos com Deus. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. E tchau, tchau!